Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Fernando Roxo. A gente está começando aqui o nosso bate-papo de análise técnica. Hoje é quarta-feira, dia 8/8/2012. E o TG está de férias. O TG que faz o call de análise quantitativa, né? Às quartas-feiras, ele que faz a análise dos papéis, ensina uma série de coisas interessantes para a gente. Ele está de férias, então eu vou fazer um bate-papo que eu achei muito legal ter escrito. Eu escrevi para vocês, não é uma palestra velha que eu estou esquentando, é uma palestra totalmente nova. Eu montei essa palestra nos últimos 2 dias e é uma palestra de conselhos sobre análise quantitativa, sobre finanças quantitativas. Esse é o nome do bate-papo, finanças quantitativas. Que raio que é isso? Para vocês entenderem um pouco melhor. E eu preparei uns 14 ou 15 slides com conselhos. São 15 conselhos, cada slide é um conselho e a gente vai descrever cada um desses conselhos e eu acho que vocês vão gostar. Então vamos começar, gente. Eu estou mudando aqui a tela. Quem quiser, fica aberto o canal para perguntas. Podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Se não houver perguntas, a gente vai seguindo na palestra do jeito que eu planejei, tá certo? Então vamos começar aqui o nosso... Só um minutinho, gente. Isso, acho que a gente já consegue. Um minutinho que eu estou operando aqui. Pronto, vamos mudar. Vocês estão enxergando a minha tela e agora vocês vão enxergar o slide. Muito bem, esse aqui é o slide. A gente vai fazer tela cheia. Só um minutinho, eu vou aumentar aqui a tela até ficar a tela totalmente cheia para vocês enxergarem o slide todo. Pronto, agora estão com a tela cheia. Vou só diminuir para tirar aqui o meu... Muito bem. Vamos ver aqui, o Márcio está falando alguma coisa. Som e vídeo ok. Gente, vamos começar então. Finanças quantitativas, valendo. Primeiro assunto que eu queria falar com vocês, a primeira dica, o primeiro tópico que eu acho importante é que finanças quantitativas significa para mim, todo tipo de finanças, todo tipo de trabalho, ou todo tipo de estratégia de investimento em que você use números, em que você use cálculo. E no mercado financeiro, praticamente não há maneira de você trabalhar sem fazer conta. Então, todo tipo de finanças que a gente faz, ela é minimamente quantitativa. As finanças quantitativas tradicionais, aquela que você vê no livro, qual que é? Aquela em que se usa a estatística, uma matemática mais avançada, o estudo das séries de preços, das relações entre os preços, das relações macroeconômicas e a estudo e o cruzamento desses números todos, dessa matemática toda que é um pouquinho mais complicada do que simplesmente comprar e vender ações e simplesmente multiplicar preço vezes quantidade para saber volume, coisas assim. É uma matemática um pouco mais sofisticada. Mas ninguém precisa ser mestre de matemática para ser um bom financista. Eu, Luiz Fernando Roxo, pessoalmente, fui um péssimo aluno de matemática a vida inteira. Só fui aprender matemática mesmo quando eu precisei, quando eu tive que correr atrás e aprendi. Hoje conheço alguma coisa. Então, começo finanças quantitativas são as que a gente faz conta, né? Finanças quantitativas e matemática é aquilo que a gente faz conta. 2. O que estudar para entender de finanças quantitativas? Eu tenho que estudar o quê? Matemática, eu tenho que estudar física. Gente, você tem que estudar tudo que diz respeito a usar séries históricas para descobrir algumas dicas, descobrir alguma coisa que
que os outros não sabem, ou que pelo menos a maior parte dos outros não saibam, para você se beneficiar disso. Então, existe um monte de livros, eu, se fosse vocês, leria o tempo todo, sem parar. Quem quer se transformar em um grande financista tem que ler horas, muitas horas por dia. Óbvio que cada um tem a sua limitação de tempo. Você é um profissional liberal, você é um empresário, você é um funcionário público, você precisa usar o seu tempo para outras coisas. Mas quando sobrar um tempinho, gente, compre livros de finanças quantitativas. No nosso fórum, lá na nossa área de central de planilhas, lá do Banif Invest, você tem uma lista de livros recomendados pela gente de 70 livros. Se vocês quiserem um livro só para começar, um único livro para começar, eu leria Os Profetas de Wall Street. Esse livro é uma obra-prima, um livro lindíssimo, vale a pena ler. Os Profetas de Wall Street é um livro que ficou uma época esgotado, depois imprimiram de novo. Se vocês não acharem esse livro, um outro livro é Mercados Financeiros Fora de Controle. Esse livro é do Benoit Mandelbrot. Benoit Mandelbrot, tá? Tá lá na lista de livros, baixem a lista de livros, é o do Mandelbrot, tá certo? Terceiro slide. O ideal é que a gente gaste aí uns 3 ou 4 minutos por slide, aí a gente vai conseguir falar tudo no tempo certo. Gente, um outro livro que eu vou indicar para vocês, um livro que eu estou lendo agora, estou indo buscar aqui, que está dentro da minha mochila. Acabou de sair em português, faz uma semana e meia que saiu esse livro em português. Eu comprei, acho que terça ou quarta, foi o primeiro dia que chegou na Saraiva, tá? É esse livro aqui, gente. Ó, esse aqui, ó, Rápido e Devagar. Esse é o livro, é uma obra-prima, tá aqui, ó, não sei o que estou dizendo, é o Financial Times, é o Daniel Kahneman, que foi parceiro do Tversky, que foram os dois caras mais importantes da economia, talvez dos últimos 20 anos. Esses caras são psicólogos, não são economistas. E eu indico esse livro, gente, porque eu vou explicar, certo? Nos próximos slides eu vou explicando o que psicologia tem a ver com finanças quantitativas. O que estudar psicologia tem a ver com matemática. Por que o cara mais importante das finanças quantitativas não é um matemático, não é um físico, não é o Shows, não é o Black, é o Daniel Kahneman. É pelo seguinte, gente, ele mostra, que prova pra gente por A mais B, que o ser humano, ele é um péssimo estatístico intuitivo. Esse é o recado do livro. A gente não sabe fazer conta de cabeça. Todas as decisões que a gente faz, se utilizando simplesmente da intuição, a intuição aquela que é tão boa para a gente escrever um poema, é tão boa para a gente pintar um quadro e escrever uma música, não serve para finanças. Esse é o recado do livro. Esquece o tal do feeling. Você precisa de dados concretos, de matemática concreta. Você precisa, no final, descobrir que A mais B é igual a C. Não adianta você achar que de cabeça, só porque um papel começou a subir e você intuitivamente está achando que ele está subindo, ele vai subir, porque não vai. Nós somos péssimos estatísticos e matemáticos intuitivos, e finanças é totalmente matemática. Infelizmente, é totalmente matemática, mas são os psicólogos que estão ensinando isso pra gente. Outra coisa, gente, não adianta vocês reclamarem que vocês têm que aprender matemática para mexer com finanças. Hoje você tem que aprender matemática para tudo. Para computação tem que saber matemática. Para fazer um estudo de ciências sociais, de sociologia, tem que ter um estatístico para calcular a chance do resultado. Não tem jeito.
Toda pergunta matemática hoje, infelizmente, ela é respondida através de uma probabilidade de estar certo ou não. E para chegar nisso, desculpa, a gente está errado. O finanças aqui, né? Não é finanças. Vou até passar o slide porque está feio isso aqui. O que mais? Quarto slide. Alocação ideal. Tá? Vamos falar agora de investimento. Roxo, eu tenho 100 mil reais. O que eu faço com esse dinheiro? Eu tenho 200 mil reais. O que eu faço com esse dinheiro? Vou ter que tentar responder isso em 2 ou 3 minutos. A ideia é a seguinte, gente. Você precisa diversificar o seu dinheiro em classes de ativos. Você não pode ter o seu dinheiro simplesmente na renda fixa, você não pode ter o seu dinheiro simplesmente na renda variável, que é a bolsa, você não pode ter o seu dinheiro simplesmente num imóvel, você não pode ter o seu dinheiro simplesmente em ouro, você não pode ter o seu dinheiro simplesmente em obras de arte, nem na sua empresa. Você precisa diversificar em classes de ativos. Na bolsa, você pode ou não diversificar. Quanto mais você conhecer naquilo que você está aplicando, menos você vai ter necessidade de diversificar. Quanto menos você conhecer, quanto mais simplesmente for um trabalho de eu vou pôr um ovo em cada cesta, mais você vai ter que diversificar. Isso é que é interessante. Isso é que é interessante. Não é que você é obrigado a diversificar a tua renda variável em 50 empresas. Não. Você pode comprar só 3 ou 4 ou 5 ou 10. Mas o mais importante é você fazer a sua diversificação. Além disso, gente, você precisa trocar entre um ativo ou outro de acordo com as oportunidades. Quando houverem oportunidades. Por exemplo, você deixou o teu dinheiro na renda fixa um tempão. Agora a bolsa está baixa, né? Está caindo há muito tempo, que não sobe, o rendimento da bolsa está medíocre há muito tempo e a renda fixa está rendendo 8% ao ano. O que você precisa fazer? Ou aproveitar essa oportunidade que a renda fixa está pagando pouco e que a bolsa está pagando muito, porque está barata. A bolsa paga muito quando ela está barata, gente, não quando ela está subindo. Quando ela já subiu, ela já não vai mais pagar. Ela já subiu. E comprar a bolsa, mas não comprar o dinheiro todo, é um pouquinho. Entradas e saídas parciais de acordo com as oportunidades. Roxo, posso fazer trade? Pode, mas trade não é investimento, não é alocação. Trade é entrar e sair e fazer market timing. Trade simplesmente é trocar a sua diversificação e mexer na sua alocação, aumentar aqui e diminuir ali de maneira muito rápida. Às vezes até sem ficar com as ações. Entra nas ações e sai de modo tão rápido que você não fica. Mas é alocar e é diversificar. Isso é fazer trade. Mas tentando fazer market time, né? Usar o tempo para fazer trade. Vamos ensinar um pouco mais sobre trade, sobre análise técnica e tudo isso. Quinta dica. Pergunta: análise técnica funciona? Porque eu ouço o Roxo falar muito sobre um monte de coisa e ele não fala de análise técnica, ele fala mal de análise técnica. E aí? Análise técnica funciona ou não funciona? Gente, funciona. Se você tiver um bom setup, se você tiver o seu setup bem ponderado, se for um setup que você faça ou um retorno à média, ou um rompimento, ele funciona, gente. Tanto o retorno à média, que é respeitar os suportes, funciona, quanto os rompimentos. Mercado acumulando, romper um preço psicológico importante, tem um efeito eco. Nas finanças quantitativas, na matemática, a gente chama isso de efeito de eco. Isso é o rompimento, tá certo? Isso é um rompimento. Agora, análise técnica clássica, esse negócio de você abrir o gráfico e digitar lá Petrobras e ficar olhando cabeça e ombro, não funciona. Triângulo, cabeça e ombro, figura, a maioria dessas coisas é uma simplificação do quê? Do mercado que está acumulando,
do mercado que está revertendo. A gente não pode ser tão simplista, gente, de acreditar simplesmente que um padrão que foi estudado lá em 1800 vai continuar funcionando e é a tua tábua de salvação. Não é. Você tem que ter um bom setup de retorno à média, que é comprar quando o mercado cai muito e vender quando o mercado sobe muito. O que você pode usar? Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger são incríveis, tá? Bandas de Bollinger você usa com o setup chamado fechou fora, fechou dentro. Distância da média de 21 e fechou fora, fechou dentro. Querem ver uma boa palestra sobre o assunto? Procurem o Leandro Ruschel. Leandro Ruschel, da Leandro Stormer, sabe tudo sobre fechou fora, fechou dentro. É um setup simples. Dá para explicar matematicamente. Funciona. Segundo tipo de setup de análise técnica que funciona: rompimento, acumulação e rompimento. Um rompimento, o problema é que você vai perder quando ele for um rompimento furado. Então você precisa ter um bom setup, um bom equilíbrio. Uma agulhada, uma latinha chacoalhada, funciona. Agora, como é que você pega um bom retorno à média? Como é que você pega um bom rompimento? Vou ensinar daqui a pouco, quando a gente for falar sobre a rotina. Quando a gente for falar sobre a rotina de trabalho, eu vou ensinar como é que você acha os setups. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Outra coisa, análise técnica versus análise fundamentalista. Gente, em finanças ou em qualquer tipo de ciência não existe versus. Análise técnica é o estudo matemática da história do preço. Análise fundamentalista é o estudo matemático da história da empresa, do resultado da empresa. As duas coisas são complementares. Agora, para trabalhar com setup de análise técnica, você não precisa saber análise fundamentalista. Não precisa. Agora, para ser um bom investidor, você precisa saber análise fundamentalista. Se você quiser comprar empresas e tê-las em carteira, não tem outro jeito. Análise fundamentalista ou uma enorme diversificação com um monte de complexidade, melhor estudar as empresas. Então, as duas são importantes e as duas são finanças quantitativas. Estudo do passado matemático para tentar descobrir uma oportunidade de negócio. Finanças quantitativas. O que mais, gente? Opa! Não está passando o slide. Ué. Pronto. Sétima. Não sei se é a sétima, porque não estava sem número naquela outra, mas de qualquer maneira, eu tenho que saber tudo, né? Você falou que tem que ler livro, tem que ir atrás, tem que saber. Eu preciso saber tudo para ser um bom trader? Se você quiser ganhar dinheiro com várias classes de ativos e com várias estratégias e ser um trader e um investidor completo, você tem que saber tudo. O maior gestor de investimentos do Brasil hoje se chama Luiz Stuberger, que é o cara do Credit Suisse e Hedging Grifo. Ele sabe tudo, gente. Ele estuda horas por dia. O Buffett, tem uma frase do Buffett que roda por aí cada vez mais, que é assim, ele diz: eu não conheço ninguém que não leia o dia inteiro. Agora, se você quiser ser um trader e ter um bom rendimento sobre um setup específico, enquanto esse setup funcionar, ou pelo menos 2 setups, você não precisa saber tudo. Você precisa se especializar naquele setup. Você tem que saber tudo sobre aquele setup. Você tem que saber tudo, mas não sobre finanças, sobre aquele setup. E aí você tem que se aprofundar naquilo, você tem que conhecer, você tem que ir atrás, você tem que ver alguém que já estudou aquilo, você tem que fazer paper trade, tem que começar pequeno, mas dá. Dá para ganhar muito dinheiro se especializando numa coisa infimamente pequena perto da complexidade do mercado. Isso é ótimo, porque você vai se especializar, que é a próxima dica. Se especialize, é muito importante ser especialista naquilo que a gente está fazendo. Gente, tem milhões de pessoas tentando ganhar dinheiro na bolsa. Se a gente não for especialista, esquece. Agora, você pode gastar
6 meses estudando um setup, ser especialista daquele setup. E show de bola, você vai ganhar muita grana com ele. Gente, o quadro de oferta. O que o quadro de oferta, a gente, pode nos ajudar em termos de informação? Enquanto o nosso conhecimento de finanças quantitativas e o nível dos nossos estudos não é um nível muito aprofundado, enquanto a gente ainda está na análise técnica, nos setups, enquanto a gente ainda não se aprofundou muito e ainda não usa uma matemática muito complexa para fazer análises e descobrir coisas, o quadro de ofertas não serve para nada. Eu perdi anos da minha vida olhando para aquele quadro. 20 com 21, 21 com 22, 22 com 23. Aquilo serve no comecinho só para você entender aquela dinâmica de como é que o preço se comporta. Depois disso, gente, passar o dia olhando para o quadro de ofertas, torcendo para o papel subir ou para o papel cair, é perda de tempo. Usa esse tempo para ler, usa esse tempo para estudar, para fazer estudos em Excel, estudos quantitativos, estudos em gráfico. É muito melhor, funciona muito mais. Depois, gente, rotina de trabalho. Rotina de trabalho. Ao invés de você abrir o gráfico, digitar a Petrobras, ficar olhando para a Petrobras para ver se de hoje para ontem ela mudou, não faça isso, gente. Você tem que ter um filtro, um scanner. Nós estamos montando esse scanner e nós vamos disponibilizar para todos os alunos e clientes do Bonifinvest, que é o seguinte: você vai digitar qual é o setup, fechou fora, fechou dentro que você quer, e ele tem que buscar no mercado todo qual é o papel que está com aquele setup. Então você sabe qual é um setup clássico de fechou fora, fechou dentro? Sabe? Pega a tua lista inteira de ativos, coloca todos os ativos de bolsa e vai olhando um por um, rapidamente. Se você não tiver ainda o seu scanner, a maneira de fazer isso através de Excel. E olha simplesmente o que está ou no setup A ou no setup B. O resto, gente, não faz nada. Não faz. Não fica procurando figura. Não fica contando queda. Isso não funciona, isso não existe. Pegue 2 setups e se especialize neles. 11. Teoria versus prática. Eu conheço 2 tipos de aluno. Tenho 2 tipos de aluno. O primeiro é aquele cara que lê tudo. O cara passa 1 ano estudando para depois começar a operar. E aquele outro cara que o amigo dele falou para ele que tem aquela opção, ele sai comprando, ele não quer saber qual que é melhor. Olha, nós vamos buscar isso lá no budismo, lá na cultura asiática. Eu tenho um irmão que é monge. E ele diz o seguinte: por tipo lá de filosofia deles, eles aprendem primeiro a fazer devagar, muito devagar. Aprende a fazer muito bem feito. E depois aprende a fazer rápido. Em um monte de outras filosofias, as pessoas ensinam a fazer rápido e com o tempo você vai pegando a prática, vai fazendo que a prática aparece. Gente, eu prefiro primeiro aprender a fazer devagar. A primeira vez que você for operar, opere muito devagar. Se você for fazer um setup, gente, e depois o outro, passe semanas montando o primeiro setup, depois semanas montando o outro, e a primeira operação, tome muito cuidado com ela, veja, faça a segunda de uma maneira um pouquinho diferente, veja a diferença das duas. Eu acredito tanto na teoria quanto na prática. Acho que a prática é fundamental, vai levar muito tempo para a gente aperfeiçoar mesmo e conseguir fazer as coisas rápidas. Mas a gente tem que começar com uma boa teoria, partir para a prática, e aí uma vai ajudando a outra e a gente vai melhorando, tanto teoria quanto prática. Elas têm que andar junto, mas entre fazer devagar e bem feito ou rápido e mal feito para pegar a prática com o tempo, é melhor começar devagar. Depois, gente, 12ª. Rápido e devagar. Então já falamos dos 2 slides, tanto da teoria e da prática.
quanto do rápido e devagar. Gente, foi até um pouco mais rápido do que eu imaginava. Eu queria ter feito um bate-papo que levasse aí uma meia hora, a gente falou apenas 25 minutos, mas acho que foi interessante. Acho que a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, né, passar um número interessante de informações, de dicas, né, e de cliques para vocês. O Tedô me faz uma pergunta, né, antes da gente acabar a gente vai responder a pergunta dele, que é o seguinte: na parte de vídeos do auditório Banif tem 3 palestras sobre bandas de Bollinger muito boas do Collor, né? O Collor, gente, é um cara que sabe muito de análise técnica, muito de análise quantitativa. Assistam as palestras dele sobre bandas de Bollinger, assistam as palestras todas dele, são muito, muito legais, tá bom? E tem as palestras de bandas de Bollinger, acho que vale a pena aprender. Gente, era isso mais ou menos que eu queria falar. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou me despedindo de vocês. Semana que vem vou fazer uma outra palestra sobre outro assunto, também sobre análise quantitativa, mas vou tentar ver um outro tipo de abordagem, tá bom? Era mais ou menos isso então que eu queria falar. Tomara que vocês tenham gostado, e amanhã, quinta-feira, a gente tem o bate-papo avançado de opções que a gente tem todas as quintas às 5h20, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço para vocês, ótimos trades e até amanhã.